Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elizabeth e hoje nós vamos para mais uma aula de anatomia. O tema de hoje é sobre ossos do crânio, tá? Essa aula vai ser composta de 2 módulos e nós vamos hoje ver a aula de número 1, tá? Então vamos lá. O crânio, né? Qual é a função do nosso crânio? Nosso crânio tem a função de acomodar e proteger o encéfalo, que é a estrutura aí principal do nosso sistema nervoso central, tá? Além disso, o crânio ele também protege estruturas relacionadas à visão, à audição, ao olfato, tá? Possibilita a passagem de ar e de alimentos através de aberturas específicas como a nossa boca, participa dos processos de mastigação através dos movimentos da maxila e da mandíbula, serve aí de ponto de inserção para os músculos, tá? Além dos nossos dentes. O nosso crânio, os ossos que compõem o nosso crânio, eles vão ser divididos em 2 grandes grupos. Nós temos os ossos que compõem o neurocrânio, tá? Que são os ossos que vão estar envolvendo aí o encéfalo e as orelhas internas, a parte superior e posterior e inferior do crânio. Então, toda essa região que vai estar formando aí a calota craniana, ela faz parte aí do neurocrânio. E o viscerocrânio é composto por todos os ossos que vão estar aí formando a nossa face, tá? Então, o viscerocrânio ele vai estar mais relacionado aos sistemas respiratório, digestório e sensorial, tá certo? Então, nós vamos ver aqui alguns dos ossos que vão estar compondo tanto o neurocrânio como o viscerocrânio, tá? Então, o neurocrânio, ele vai ser composto aí pelo osso frontal, tá? Ele vai ser composto também por um par de ossos parietais, que são os ossos que vão estar localizados mais nessa porção superior e lateral do crânio. Ele também vai ser composto aí por um par de ossos temporais, tá? Que é esse osso aqui que eu estou marcando, né? Passando aqui o mouse por cima. Ele também vai ser composto aqui por um osso occipital, tá? Nós também vamos ter internamente o osso esfenoide, que vai ser o osso que parece assim com a borboleta, que vai estar mais no interior do crânio, e o osso etimoide, que vai estar ajudando aqui a delimitar a órbita ocular. O esqueleto da face, ele vai ser composto por um conjunto de ossos, que como eu já expliquei, é chamado de viscerocrânio, tá? Dentre os ossos que vão estar compondo aí o viscerocrânio, nós vamos ter um par de ossos nasais, que são esses ossículos que vão estar, né, logo nessa porção anterior, superior aí das nossas narinas. O osso lacrimal, que vai ser esse osso que vai estar, né, nessa parte mais interna da órbita ocular. O zigomático, que é esse osso aqui mais em amarelo, tá? Que vai estar formando aí a maçã do rosto, sendo também conhecido como osso malar. Nós também vamos ter o osso maxilar, tá? Que ele vai vir até aqui mais ou menos essa porção das narinas, tá? Formando aqui toda a nossa maxila. E nós vamos ter aqui o osso mandibular, tá certo? Que é esse osso que vai estar localizado mais na parte inferior e anterior do crânio, tá bom? Então, esses são os 2 conjuntos de ossos que formam aí a nossa cabeça, tá? Os ossos que compõem a calota craniana, que envolvem todo o encéfalo, são chamados de neurocrânio, e os ossos que vão estar formando aí a nossa face, que são os ossos, né, ditos, composto aí pelo conjunto de viscerocrânio, tá? Então, vamos falar agora de cada um desses ossos. Então, vamos lá. Um conceito que eu vou dar para vocês antes disso. A calota craniana, ela vai ser composta, né, por ossos que eles podem ser ímpares, ou seja, né, ali na calota craniana eu vou ter apenas um exemplar desse osso, ou ossos que eles se apresentam em pares, como por exemplo o parietal, né? Então a calota craniana possui 2 ossos parietais, 2 ossos temporais. Então, só para ficar mais didático para vocês, tá bom? Então, o primeiro osso que a gente vai falar agora
é sobre o osso frontal. O osso frontal, ele é um osso ímpar, tá? E é esse osso que está aqui demarcado em azul que vocês estão podendo observar. Ele está localizado na porção antero superior do crânio, ou seja, né? Ele está localizado na porção mais acima, né, do crânio, tá? E na porção anterior, ou seja, ele está na frente do crânio. Ele é classificado como osso laminar. Se vocês tiverem assistido a minha aula passada, vocês vão saber que os ossos são classificados em ossos laminares, longos, irregulares, sesamoides, alongados, curtos e por aí vai, tá? Então, o osso frontal, ele entra no conjunto aí dos ossos laminares e ele se articula com pelo menos mais 7 ossos. Então, nós vamos ver agora quais são os ossos, né, que são aqui articulados com o osso frontal. Então, nós vamos ter, olha só, o frontal se articulando com o osso lacrimal, né, da face, que ele vai estar mais ou menos aqui, né, nessa parte mais interna da órbita, com o osso nasal, que são duas plaquinhas ósseas que vão estar aqui nessa porção mais superior às nossas narinas, com o osso etmoide, que é um osso que vai estar, né, mais aqui dentro, na parte interna do osso, do crânio. Tanto o osso etmoide, tá, como o osso esfenoide são estruturas que a gente não vai conseguir ver aqui, porque são estruturas que vão estar mais internas, né, na calota craniana, vão estar mais dentro da calota, então a gente não consegue observar, tá? Mas nós vamos ter também a articulação do osso frontal com o osso maxilar. Então aqui, olha só, o osso maxilar é toda essa porção aqui que vocês estão vendo, tá? E o osso maxilar, ele vai até essa porção aqui, olha, até se articular com o osso frontal. Nós também vamos ter a articulação do osso frontal com o osso zigomático, que é esse osso que vai estar compondo aqui a maçã do rosto, tá? E nós também vamos ter, olha só, a articulação do osso frontal com os ossos parietais, que são esses ossos que vão estar logo atrás do osso frontal, que vão estar formando aí a calota craniana, tá? Então, nós vamos ter, olha só, o osso frontal, ele se articulando com pelo menos 7 ossos, tá? Outro osso que a gente vai ver agora, né, é o parietal. O parietal, ele vai ter função de proteger o lobo parietal do cérebro, tá? Que é justamente uma estrutura importantíssima do nosso encéfalo, que esse osso ele vai estar aí protegendo. Assim como o osso frontal, o osso parietal, ele também é um osso laminar. E ele vai ocupar a parte lateral e superior da calota craniana. O osso parietal, como eu já falei, ele vem em par, né? Então, eu vou ter o parietal direito e o parietal esquerdo. O osso parietal, ele vai estar se articulando com o seu osso parietal contralateral, ou seja, com o osso parietal que vai estar logo do lado, tá? Com o osso frontal, né? Anteriormente, tá? Essa figura que vocês estão vendo é uma figura de um crânio, tá? Vocês estão vendo a porção posterior do crânio, tá? Então, anteriormente, o que a gente vai ter é o osso frontal. Então, os dois parietais, eles se articulam com o osso frontal e esses dois parietais, eles também se articulam com esse osso occipital aqui, olha só, que é esse osso que fica mais na porção inferior e posterior ao crânio, tá? Os dois ossos parietais, eles também se articulam, olha só, com um par de ossos temporais, tá? Então, o parietal esquerdo, ele se articula com o temporal esquerdo, assim como o parietal direito se articula com o parietal com o temporal direito, tá certo? Então, a gente vai ter aí o osso parietal se articulando com 1, 2, 3, 4, 5 ossos, tá? Porque a gente ainda também tem a articulação dele com o esfenoide, que é um osso que vai estar aqui mais centralizado e interior, tá? Ele é dentro do crânio.
Bem, nós vamos falar agora do osso temporal, que também é outro osso lateral, tá? Qual é a função aí do osso temporal? É formar as laterais do crânio, também conhecido como têmporas, tá? Onde nós vamos encontrar a cavidade timpânica, certo? Ele vai ser classificado como osso irregular. Então, irregular por quê? Porque ele vai ter uma porção que é plana, que é justamente essa região aqui mais escamosa. Aí eu tenho aqui também, compondo esses ossos, esse osso, né, o processo estimoide, que já é mais tubular. A gente também tem o processo zigomático, tá? Que também já é mais achatado. Então, como esse osso ele não tem uma forma definida, ele acaba entrando aí como, né, osso, recebendo essa classificação de osso irregular. E qual é a localização dele? Olha só, ele está localizado, né, na porção mais inferior do crânio e na porção lateral do crânio, tá? E ele também está aqui mais posterior, ou seja, ele está mais aqui para trás, né, do crânio. Então, por isso a gente diz que ele situa-se infero-posterior lateralmente à caixa craniana, tá? De novo, inferior porque ele está, né, mais na porção mais embaixo, né, mais inferior do crânio. Posterior porque ele está mais atrás e lateral porque ele está mais lateral ao crânio. E ele vai estar se articulando, olha só, com o osso occipital, que é esse aqui de trás, tá? Com o parietal, que é esse aqui, o outro osso lateral. O esfenóide, que como vocês já estão carecas de saber, é um osso que vai ficar na porção mais interna do crânio. Ele também se articula com a mandíbula, tá? E se articula aqui com o osso zigomático, por isso que ele até tem aí o processo, né? O processo zigomático que vai estar fazendo a articulação diretamente com o osso zigomático. Então, o osso temporal, ele se articula com 1, 2, 3, 5 ossos, tá? Do crânio, tá certo? Então, vamos continuar. E o próximo osso do neurocrânio que a gente vai ver agora é o occipital. O occipital, ele vai ter a função aí de estar protegendo o lóbulo occipital da região do encéfalo, né? E esse lóbulo, ele é muito associado aí à visão, ele possui ele é muito associado à visão, tá? Aqui o osso occipital, ele possui uma espécie de abertura, que é o chamado forame magno, tá? É como se fosse uma cavidade. E é nesse forame magno, tá? E é através desse forame magno que ocorre aí uma comunicação, tá? Do encéfalo, né? Com a coluna vertebral, tá? O forame magno é por meio do qual a cavidade craniana ela vai estar se comunicando aí com a coluna vertebral, através aqui do forame magno, que fica aqui bem na base do crânio. Bem, o osso occipital, ele é classificado como osso membranoso em forma de disco, ou seja, é um osso laminar, e ele vai estar se articulando com os ossos parietais, logo aqui em cima, ó, com os ossos temporais, logo aqui nessa porção inferior, e com o osso esfenóide, que é o que vai estar, né, mais interno aqui ao crânio, tá? Então, superiormente, o occipital se articula com o parietal, inferiormente com os temporais, tá? E anteriormente com o osso esfenóide, que vai estar logo à frente aqui do osso occipital. Continuando, agora nós vamos conhecer o famoso osso esfenóide, tá? O osso esfenóide, ele é classificado aí como osso irregular, porque ele apresenta esse formato aqui semelhante, né, a um morcego de asas abertas. E ele fica, olha só, localizado bem nessa parte mais interna aqui do crânio, né? Bem assim na base do nosso crânio, certo? Ele é localizado aí na base do crânio, na frente das partes aí do osso temporal, tá? Então, ele fica logo aí na frente das partes do osso temporal e ele é basilar ao osso occipital, ou seja, forma aí a base do osso occipital, tá? Ele vai estar se articulando com o osso frontal, os ossos parietais, o osso temporal,
tá? O osso occipital, o osso zigomático, tá? Que é por aqui, na verdade. O osso zigomático, o osso maxilar, tá? Que é esse daqui que vocês estão vendo. E o osso etimoide, que vai estar mais ou menos por aqui também, tá certo? Então, olha só, esse osso esfenoide aqui é o que vai estar formando aí, né? O que vai estar mais presente aí na base do crânio, né? Por isso que é difícil a gente conseguir visualizar ele quando eu mostro para vocês um crânio, né? Uma vista mais externa do crânio, porque ele está localizado na porção mais interna. E ele se articula com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Ossos do neurocrânio. Aliás, ossos aí do crânio, tá? Bem, nós temos outro osso aqui que ora ele entra no neurocrânio, ora ele entra aí como osso da face, tá? Que é o osso etimoide. O osso etimoide, ele contribui para a formação dos limites aí da órbita nasal, tá? Da órbita nasal, da cavidade nasal, do septo, tá? Do septo nasal e o assoalho da fossa craniana superior. Ele vai ser classificado como osso irregular, tá? E ele é localizado, ele é um osso único, é um osso poroso, tá? E ele forma aí uma área média do viscerocrânio, que é justamente esses ossos aí que vão estar compondo a nossa face. O etimoide, ele vai estar se articulando anteriormente com o osso frontal, que é justamente essa porção que fica mais aqui em cima, posteriormente com o osso esfenoide, que é o osso que vai ficar logo atrás aqui, mais interno do crânio, ele fica, né, na frente do osso esfenoide, e ele também fica, né, localizado aqui inferiormente ao vômer, que é um osso da face que vai estar mais aqui na frente, né, que vai estar aí dividindo as nossas fossas nasais ao meio, tá? Então, esse daqui é o osso etimoide. Gente, esses foram os ossos, são os ossos que compõem o neurocrânio que nós vimos na aula de hoje. É o osso frontal, osso parietal, temporal, esfenoide e etimoide, tá? Na próxima aula, nós vamos ver os ossos que compõem o viscerocrânio ou o esqueleto da face, tá bom? Bons estudos para vocês, façam os exercícios direitinho e até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida que vocês possam ter sobre esse exercício, a gente se fala no chat, tá bom? Beijos para vocês e até mais. Bons estudos. Tchau, tchau.